Meus amados e queridos irmãos, nesta oportunidade, nesta noite, eu estarei iniciando, a partir deste trimestre, né, aqui no nosso canal, a gravação de alguns subsídios acerca da nossa lição de adultos da nossa CPAD, e já era para ter começado um tanto antes, mas aprove Deus nos dar essa oportunidade para aproveitarmos as últimas lições. A lição que nós estaremos tratando nesta noite é a lição de número 11. A lição de número 11, né, da nossa CPAD, que tem por tema Missões e a Igreja Perseguida. Missões e a Igreja Perseguida. De antemão, eu quero me apresentar aos irmãos internautas que estão nos acompanhando. Eu sou o irmão Igor Furtado, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Santo Amaro do Maranhão, no Maranhão, né? Somos da Igreja Assembleia de Deus e auxiliamos o trabalho aqui na igreja e também temos participação na parte administrativa da Escola Bíblica Dominical. E aproveitando este ensejo, por ver a necessidade de um pouco de conteúdo, tem bastante, mas muitas das vezes os subsídios são bem rasos, né? E às vezes o professor precisa de uma pesquisa bem mais profunda, e eu estou iniciando essa saga, esses vídeos, com o intuito de ajudar aos irmãos, aqueles que são professores, aqueles que são superintendentes, que estão iniciando também na área de ensino na igreja, para assim cooperar com os irmãos no ensino da palavra de Deus. Esse microfone aqui, eu tô um pouquinho ruim com ele aqui por causa que eu estarei movimentando ele, mas eu creio que os irmãos entenderão bem aquilo que nós estaremos passando. O conteúdo é mais subsídios, né, e enriquecimento da lição no que se diz respeito ao assunto a qual eu citei anteriormente, missões e a igreja perseguida. Estaremos fazendo aqui a parte inicial, como de costume nós fazemos no início da escola bíblica, né? Depois do nosso devocional. O textuário da lição está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, vou repetir, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A verdade prática da nossa lição diz, se precisarmos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Vou reler novamente. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Eu estou aqui lendo, também passando a mídia aqui no computador, e quando a gente fazer a edição do vídeo, os irmãos vão estar seguindo também em tela cheia, acompanhando essa lição. A introdução, ou seja, a leitura bíblica em classe, encontrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 8, 9, e versículo 13 e versículo 14. Que diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Apresentavam falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos capítulo 8, verso 1 ao verso 4 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém,
e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Isso aqui é a nossa leitura bíblica em classe. E nós estaremos trazendo os subsídios da nossa lição concernente aos tópicos dos pontos. Aqui são os pontos que nós devemos atingir na lição. Como eu estarei trazendo apenas alguns subsídios, é apenas um enriquecimento no assunto e na preparação do plano de aula dos irmãos, dos professores, né, ajudando para que os irmãos assim venham colocar a risca nesse objetivo da lição, que é explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva, o contexto, o que se antecedeu, tudo aquilo que causou a perseguição, ou seja, a motivação pelo que os crentes da época foram perseguidos. E segundo, apresentar a perseguição na atualidade, pegarmos o retrato da igreja primitiva, as perseguições que aconteceram naquele tempo, pegarmos o retrato da igreja primitiva e, como espelho, da mesma maneira, trazer para os nossos dias atuais, para a atualidade, a questão da perseguição. Já aqui, parafraseando nesse objetivo, nós vemos que a perseguição continuou, né? Por mais que a perseguição na igreja primitiva, no período da igreja primitiva, nós sabemos que foi uma perseguição ferrenha, literalmente, a ponto de machucar, de matar, né, os irmãos naquele tempo, que muitas das vezes estavam reunidos na casa de uns outros irmãos, e nessas reuniões eles eram surpreendidos por soldados romanos, e muitos eram pisoteados, mortos, outros fugiam, e aqueles que eles pegavam, eles matavam, outros prendiam e levavam a juízo, e contanto que a igreja primitiva teve uma perseguição, a gente pensando por alto, para quem não tem uma fé muito prática, eles acham mais ou menos, foi normal. Mas para quem é um crente verdadeiro e começa a estudar as suas raízes, de onde veio, nós conseguimos perceber que foi algo muito horrendo, ainda mais aos olhos humanos, né, na sociedade daquele tempo, e também para nós hoje, quando nós olhamos a fundo a história da nossa igreja e de onde nós viemos. E o terceiro ponto é mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida é a igreja perseguida do nosso tempo, né? Não a igreja perseguida depois da ascensão de Jesus Cristo. Aqui na parte da introdução da lição, eu estarei lendo a introdução e em seguida aos tópicos estaremos aprofundando algumas coisas acerca dos tópicos. O nosso vídeo não vai ser tão longo pelo fato de não ficar muito cansativo para os irmãos. Eu quero atingir pelo menos 50 a 1 minuto, mais ou menos, nesse comentário, nestes subsídios. Meus irmãos, aqui a introdução diz assim: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas das vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama. Testamento, vou marcar bem aqui, dar uma grifada nesse lidou com o desafio, para eu comentar dentro dessa palavra. Faremos um panorama da perseguição da atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho.
Pronto. Meus amados e queridos irmãos, quando nós nos tornamos ao pensamento da perseguição religiosa, assim como aconteceu nos tempos de Jesus Cristo, num contexto transcultural, acontece ainda da mesma maneira. Não mudou, basicamente, a forma de perseguição. A saber, em alguns países onde nós estudamos na lição passada, a janela 10/40, eu creio que os professores ou o comentarista, quem deu o resumo, ele deu ênfase à questão dos países que foram perseguidos pela igreja, ou nos países que perseguem ferrenhamente a igreja. Aquela janela de 10/40, que são os traçados da linha do Equador, dentro daquelas linhas que é justamente de onde veio esse nome, as igrejas que estão dentro desse contexto, onde o evangelho é fechado para se adentrar, ou seja, há regras ferrenhas contra o evangelho para, assim, chegar até estas pessoas, a maioria, ou na sua totalidade, todos os missionários que fazem missões transculturais, que são enviados por igrejas mantenedoras, esses missionários sofrem na pele a perseguição não apenas psicológica, não apenas verbal, mas uma perseguição rigorosa, como assim aconteceu também no tempo da igreja primitiva. Ou seja, eles também sofreram na pele, muitas das vezes, apanhar por pregar o evangelho, estar numa reunião, muitas das vezes secreta, como nós conhecemos alguns irmãos nossos que estão em alguns países que são as conhecidas igrejas secretas, que eles se reúnem em porões, se reúnem em bunkers, em locais fechados, onde ninguém possa ouvir os sussurros dele, os glória a Deus, ou até mesmo a pregação do evangelho. Então são reuniões fechadas e limitadas a número de pessoas. Não são todas as pessoas que são colocadas para dentro, porque muitas das vezes, assim, é uma coisa que eu quero complementar, justamente por isso que eu estou fazendo esse subsídio, era o que acontecia na igreja primitiva. Quando, depois do discurso de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, os irmãos percebem como se deu o início da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela iniciou-se uma igreja grande. Iniciou uma igreja com quase, a Bíblia diz, quase 3.000 almas. Hoje, no nosso campo, aqui no nosso Maranhão, nós temos igreja de campo que se inicia, a exemplo do campo onde nós presidimos, nós, de crentes, eu creio, de membros ativos na igreja, nós temos cerca de 300 a 400. A igreja primitiva naquele tempo, por influência do Espírito Santo, foi uma igreja que iniciou-se muito grande, quase 3.000 almas, né? Então, os apóstolos, eles tiveram tanto de trabalho, mas com a ajuda do Espírito Santo, que foi, até hoje, ele e assim é o que irá levar e apresentar a igreja até Jesus Cristo, ele utilizou-se de um poder tão grande para salvar almas naquele tempo, e até hoje não mudou, continuou o mesmo, ele tem um poder para salvar. Então, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo. A Bíblia relata depois que, mais outra pregação de Paulo, ou de Pedro, praticamente quase 5.000 almas aceitaram a Jesus em um curto período de tempo. Então, a igreja primitiva de praticamente quase 3.000, a Bíblia diz que foi quase 3.000, então não foi 3.000, mas vamos supor uns 2.500 pessoas, aí quase 5.000. Então, do nada, 5, 6, 7.000 almas, 7.500 almas, praticamente iniciou-se a igreja primitiva naquele tempo. Então,
nós podemos analisar neste contexto que dentro da igreja primitiva tinha todo tipo de crente, né? E aqui o texto não nos diz, nós não temos texto para isso, e eu tenho sempre esse conceito, aquele que a Bíblia não fala com clareza, eu não afirmo com certeza, mas nós conseguimos deduzir que no meio desses irmãos, a gente consegue perceber, muito depois, nas cartas de Paulo, quando ele começou a pregar naquela região, que existia falsos irmãos dentro da igreja. E eu creio que o motivo de haver muita perseguição dentro da igreja é porque, muitas das vezes, existia muitos falsos irmãos. Eles se reuniam em grupos, mas eu creio que muita da parte da perseguição era alguém que dedurava e dizia onde estavam aqueles irmãos se congregando, reunidos. Aí, quando começou-se a assinar cartas para a perseguição, aí que vem o contexto e o apóstolo, naquele tempo ainda, antes de aceitar a Jesus, Saulo, entra no meio dessa história, né? E quando Saulo entra no meio dessa história, aí começa uma perseguição mais ferrenha, porque Saulo estava decidido a exterminar. E como o significado da palavra perseguição é como se fosse algo opressivo, ou seja, eu vou oprimir até todos desistirem, até todos acabarem. Mas, a exemplo, eu tive um pastor que está na glória, pastor Jessé. Ele sempre dizia uma coisa, que crente, ele, quando é igual pé de machixe, ele dizia que lá para a sua região, quando, eu creio que os irmãos aqui da minha região conhecem, não sei até onde esse vídeo chegará, mas para quem não sabe, machixe é um legume, é uma verdura que dá assim ramas, praticamente igual rama de melancia, mas é uma verdura pequena. E, para quem não sabe também, tem pé de machixe que muitas das vezes ele nasce estéril. Ele nasce, só dá tanta rama, floresce, mas não vinga o seu fruto. E o pastor dizia que muitas das vezes na roça dos contemporâneos do seu tempo, tinha esses pés de machixe no meio da roça que não davam frutos. E o que eles faziam? Eles saíam pisoteando as ramas daquele machixe, pisava, esfregava as ramas no chão, arrebentava praticamente, só não apartava o caule, mas ele machucava as folhas, deixava o pé de machixe todo praticamente pelado e as folhas amassadas. Dava-se uma chuva, quando passava aquela chuva, com cerca de 2, 3 dias depois, quando o pessoal voltava, o pé de machixe estava viçoso e já começando a dar os primeiros frutos. E sempre eles utilizavam isso. Levando nesse contexto, nessa linha que eu acabei de citar, a Igreja de Jesus Cristo, a perseguição, ela é algo que está atrelada ao crescimento da igreja. Muitas das vezes eu converso com alguns irmãos e eu digo, irmãos, é igual o crente. O crente que não passa por dificuldade, ele não está exercendo a sua fé com veemência. Porque a dificuldade faz parte da vida cristã. A prova faz parte da vida de quem é crente. Porque todo mundo sabe que para assim ser aprovado em algo, todos nós temos que passar por um grande caminho até chegar a uma aprovação. E nós sabemos que a nossa aprovação aqui na terra é para adentrar o céu de glória. Não é para ficarmos aqui. Então, o céu está disponível, está de portas abertas, mas enquanto isso, foi o que o nosso próprio Jesus citou. Mateus 10, verso 17, ele disse o seguinte, naquele tempo para os 12, e já falando a eles a missão deles, dizia, acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado, porém dos homens, tomai cuidado com os homens, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nós sabemos que no nosso meio é um meio de crentes, né? Mas só que a Bíblia diz que nesse meio há joio, há trigo, e também há pessoas com coração maldoso que querem prejudicar e ver a obra de Deus acabar, né? E é justamente por isso que nós devemos nos acautelar dessas pessoas, tomar cuidado.
Nós não temos ainda, pois chegará o dia da ceifa, né, que o nosso próprio Jesus Cristo é quem irá ceifar, quem virá para assim fazer, colher, ou seja, no arrebatamento da igreja, será tirado o joio e separado o trigo do meio do joio. Então, houve-se um desafio no tempo antigo, o desafio continua até hoje, e eu creio que hoje está se alastrando numa proporção muito maior, porque hoje aqui no nosso país, no Brasil, apesar de termos ainda a liberdade de expressão, a liberdade religiosa de propagar o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos limitações. Nós temos limitações. As nossas limitações estão começando a chegar. Ou seja, primeiro ocorreu-se pela lei do silêncio, né? Não, é uma lei que, se a gente for pensar por base, não, tudo bem, é uma lei muito boa, porque nós não podemos tirar a paz das pessoas, e nós somos um povo ordeiros, né? Mas se a gente for pensar por um lado mais minucioso, a gente se percebe, será que já não é uma sutileza de Satanás, de uma forma sutil de perseguição? Uma forma sutil de perseguição? Porque se nós formos vendo no contexto da sociedade atual, as coisas mundanas estão por aí, festas dançantes, até altas horas da noite, até em praça pública, e não procura-se saber, ou alguém, não, a lei do silêncio deve servir para eles. Geralmente, festas mundanas só param, muitas das vezes, se ocorrer confusão, já alta hora da madrugada, e a polícia vem, fecha e manda parar logo com tudo. Mas se tiver naquela bagunça, naquela coisa ainda, e não tiver confusão, eles levam até o amanhecer. Mas a igreja de Jesus Cristo, aí a gente pensa, não, mas tem sentido, nós somos uma igreja ordeira, então nós não vamos passar do horário, né? Mas só que aí começam as pequenas coisas. Irmãos, eu sempre digo para alguns irmãos e alunos meus, às vezes quando nós temos a oportunidade de lecionar, por falta de algum professor, antigamente Satanás se apresentava às pessoas de forma estrambólica, numa linguagem aqui mais conhecida, uma forma estrambólica, onde muitas pessoas se assustavam com ele, né? Ele era incorporado em alguma coisa, ele utilizava-se de várias artimanhas e as pessoas tinham medo. Mas hoje não, irmãos, a atuação de Satanás é uma atuação sutil, ou seja, ele se utiliza hoje de coisas do nosso cotidiano, muitas das vezes que nós não nos damos conta, e quando se passa, a gente se dá conta, a coisa já adentrou a mente, já adentrou ao coração, e está começando a arrebatar os sentidos. Então, ainda na questão transcultural, Satanás ainda atua de uma forma ferrenha de perseguição, de matar, de ferir, de prender. Então, essa ainda continua no contexto transcultural. E quando nós trazemos para o contexto nosso, pela nossa liberdade que ainda temos ao culto, essa perseguição ela está acontecendo de uma forma sutil, aonde muitas das vezes nós não percebemos. Muitas das vezes nós não percebemos. Aqui o primeiro ponto da lição, ele vem falar bem aqui da perseguição contra Estevão. Eu quero fazer bem aqui um parafraseado ou uma comparação de textos. Nessa comparação de textos, nós vamos ler Atos, capítulo 6, versículo 11, só para os irmãos atentarem para a questão da perseguição da igreja primitiva nos tempos de Jesus. O que aconteceu? Aonde nós conseguimos ver uma semelhança. Atos, capítulo de número 6, Atos 6,
e versículo de número 11. Atos 6, verso 11 diz assim: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Quando nós chegamos em Mateus 26, verso 59, nós vamos ver uma coisa tanto interessante também. Mateus capítulo 26 e versículo de número 39. Diz assim, e é aquela parte da epígrafe do texto de Jesus no Getsêmani, onde diz assim: Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como eu quero. Irmãos, me perdoe, eu li a referência errada. É 26:59. 26:59. Diz assim: Mas tudo isso aconteceu... Perdão. 26:59. É assim: Ora, os discípulos, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Aí segue: E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 testemunhas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aí o que os irmãos percebem que aqui no texto que nós lemos, na leitura bíblica, né, aonde no verso 14 do capítulo 6 diz a mesma coisa: Jesus Nazareno destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, a motivação da morte de Estevão foi uma motivação semelhante à morte de Jesus Cristo. E essa motivação que levou à morte de Jesus, que é justamente nós analisarmos esse contexto, é justamente a motivação de até hoje a igreja ser perseguida. Mas, naquele tempo, aqui o texto é bem específico, onde consideravam Jesus falar da derrubada do templo e a reedificação em 3 dias. Jesus estava falando do seu corpo, mas eles entenderam aquilo como uma blasfêmia contra o templo, né? Ou seja, o templo era mais sagrado do que o próprio Jesus. Hoje, nós não somos perseguidos por falar esse tipo de coisa, como o próprio Estevão pregava. Ou seja, Estevão pegou a pregação de Jesus Cristo e começou a falar aquela pregação. E ele foi condenado por aquilo, por pregar o evangelho. Irmãos, aqui quando no anteceder da morte de Estevão, se nós formos ler, é muito lindo aquele testemunho de Estevão, quando ele começa a falar da lei. E ele dá um resumo muito bem dado da lei até Jesus Cristo, né? E quando a gente lê, a gente vê a sabedoria que tinha em Estevão, um homem cheio e usado pelo Espírito Santo. E justamente isso, teve uma lição, um trimestre, que falou um pouco sobre a separação dos diáconos, e nós estudamos um pouco sobre Estevão. Irmãos, Estevão, como ele foi separado para o diaconato, e lá na separação tinha os critérios, aonde deveria ser, no capítulo 6, 7 varão de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aí, aqui diz: E este parecer contendo a toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, quando chega bem aqui na parte de Estevão, eles disseram que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eles deram ênfase a Estevão com a qualidade de cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não que os outros não fossem cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Mas só que nós todos sabemos que no meio de tantos obreiros, nós temos homens cheios de Deus, cheios de fé e cheios do Espírito Santo.
mas todo mundo sabe que no meio daquele tem um que se sobressai, tem alguém que se destaca, tem alguém que é fora da realidade dos outros. Enquanto tem um andando a 80, ele está andando a 100. Então a gente vê que todo mundo, o Espírito Santo tem uma forma de usar. E o Estevão, o Espírito Santo usava ele de uma forma muito especial. Então, a luz que começou a resplandecer em Estevão, essa luz começou a incomodar, essa é a palavra correta, começou a incomodar aquele sistema estabelecido naquele tempo. Então, por causa desta luz que brilhava em Estevão, e assim, depois que acabaram com a vida de Estevão, passou-se aos outros, pois os outros também, com a morte de Estevão, se afloraram. Eles entenderam a mensagem. A morte de Estevão eu vejo como uma mensagem, ou seja, foi uma afirmação da veracidade daquilo que eles estavam pregando. Eles viram a morte de Estevão como um motivo a mais, essa é a palavra, para pregar a palavra de Deus com convicção, pregar a palavra de Deus com ênfase, pregar a palavra de Deus com autoridade, pregar a palavra de Deus com alegria, porque eles sabiam que não era à toa que eles estavam sendo perseguidos. Eles viram, rapaz, esse Jesus tem alguma coisa mesmo de diferente. Se eu já tinha crença nele, agora que eu vou cada vez mais colocar a minha fé e a minha crença em prática. Porque ninguém persegue alguém por algo se aquele algo não for importante, se aquele algo, de alguma forma, não ser uma ameaça para alguma coisa que ele tem. Aí tem muitas pessoas que dizem, a Bíblia não tem importância nenhuma, a palavra de Deus é só um livro que foi escrito por homens, a gente nem sabe qual foi a intenção deles, é um livro qualquer, mas a gente percebe, irmãos, a palavra de Deus é o livro mais perseguido de toda a história, mas também é o livro mais lido de toda a história. A palavra de Deus foi o livro que foi acorrentado, mas foi o livro que, através desse acorrentamento, por uma instituição que se dizia soberana, sublime, ela foi livre daquelas correntes e hoje trouxe liberdade às pessoas, a todos que creem nela, que creem na palavra de Deus. Ou seja, a perseguição na vida de Estevão, a morte de Estevão, foi um motivo para que Estevão, para que os irmãos daquele tempo, que faziam parte daquele mesmo grupo de Estevão, foi um motivo para que eles cada vez mais aflorassem nele e buscassem mais do Espírito Santo para sair propagando o evangelho da verdade, porque ele sabia que aquela causa era uma causa justa e que tinha alguma coisa de especial para que Estevão fosse morto. Irmão, e não há nada tão grande e tão especial no mundo do que o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele tem poder para sacudir os 4 cantos deste mundo, deste universo. O evangelho de Jesus Cristo, como diz Paulo, é poder de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é uma dinamite que está carregada com o melhor explosivo, o melhor combustível de explosão do mundo, que nas mãos de uma pessoa ele pode fazer uma grande diferença. Ele pode desbravar, ele tem poder para desbravar reinos, ele tem poder para destituir reinos, ele tem poder para fazer maravilhas. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Não vamos aqui nos ater, por causa do tempo, queremos correr mais um pouco na lição, mas a gente se empolga quando a gente começa a falar do evangelho de Jesus Cristo, quando a gente começa a ver os exemplos destes homens de Deus na igreja primitiva. Perseguição, irmãos, a perseguição é motivação para nós nos despertarmos, orarmos, colocarmos a vida dos nossos missionários na pauta principal das nossas orações,
Perseguição é motivo, como assim os irmãos daquele tempo viram com a morte de Estevão, foi um motivo a mais para eles irem adiante e pregar o evangelho. E como resultado, eles foram cada vez mais perseguidos. Mas o interessante é que bem aqui no finalzinho, no capítulo 4, diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, por mais que ocorra a perseguição, no meio da perseguição, há um milagre muito grande. Um crente, irmãos, ele deve se colocar, como o próprio Jesus Cristo disse, como uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera que por onde ele anda, ele é uma árvore plantada em Jesus Cristo. É uma árvore ambulante que anda por aí por todos os lugares. E essa árvore deve dar frutos, porque ela está firmada em Jesus Cristo, não em uma terra aqui física aqui que não pode se arrancar de um lugar para outro, não. Ela está plantada em Jesus Cristo. Ele é uma árvore ambulante que por onde ele passa, ele deixa as suas sementes. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Foi por isso que o evangelho chegou até nós, porque aquelas árvores que eram frutíferas e frondosas, por onde passavam, deixavam as suas sementes caírem. E muitas dessas sementes foram sementes de sangue. Muitos foram mortos, muitos dispersos. E esse dispersar é como tem alguns pássaros dentro na nossa floresta, inclusive na floresta amazônica, que eles foram colocados no ranking de animais em extinção. Tem muitos que estão no topo, e muitos desses animais eles foram colocados como animais em extinção não por causa do animal em si, mas muitas das vezes porque eles estavam atrelados a uma árvore. E geralmente tem tipo de árvore dentro da floresta amazônica que só um tipo de animal consegue consumir o seu fruto. E o responsável por disseminar a semente daquela árvore é um animal X, é uma ave X. E se aquela árvore for morta, a semente dele tanto vai morrer, quanto também o futuro daquela árvore. Ou seja, aquela árvore ela pode morrer e a sua semente também pode acabar-se. Porque se aquele animal morrer, a semente daquela árvore não pode ser levada para mais adiante, dispersada dentro da floresta para que nasça outras árvores. Então nós nos colocamos como dispersadores de sementes. Somos crentes. Apesar da perseguição, a perseguição serve para nos fortalecer, para nos colocar diante de Jesus Cristo e dizer, Senhor, a perseguição veio, mas no teu nome eu venci. E eu sei que o Senhor está comigo, né? Irmãos, o que aquela igreja, os irmãos da igreja primitiva passaram, nós não temos como mensurar o tamanho que foi a perseguição deles. Porque nós ouvimos apenas relatos de alguns historiadores e, mesmo com esses relatos, muitas das vezes até rasos, mas tem muitos profundos, a gente vê que não foi fácil para que esse evangelho chegasse até hoje. Mas nós temos alegria em Deus, porque aquele dispersar foram sementes lançadas hoje, lançadas no nosso continente, através dos nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingre, que com certeza a semente caiu dentro do coração deles, e eles tiveram e fizeram questão de levar à frente essa semente, usados por Deus, trouxeram essa semente até o nosso país, Belém do Pará, e de lá essa semente se ramificou e hoje nós temos no nosso Brasil uma igreja frondosa, com muitos crentes sinceros, pregando o evangelho da verdade e que estão também com convicção de dar a sua vida por causa do evangelho de Jesus Cristo. Daqui a algum tempo, irmãos, nós não teremos mais essa liberdade, pois ela aos poucos está sendo saciada. Mas nós, como Igreja de Jesus Cristo, devemos ver sempre as oportunidades, né? Às vezes, quando o caldo derrama, às vezes, quando a oportunidade passa, que a gente vai se lembrar, bem que eu poderia ter feito isso, bem que nós poderíamos ter ido mais adiante. A exemplo, nós temos hoje, irmãos, uma perseguição muito grande, filosófica no nosso meio.
onde hoje há muitos ensinos errôneos, inclusive estão plantados dentro das escolas. Hoje nós que somos pais, eu sou pai de 2 filhos, nós temos que ter muito cuidado hoje com a nossa educação rudimentar, com a nossa educação básica de dentro de casa. Pois lá fora, na escola principalmente, a educação que eles estão dando é uma educação que afronta, com veemência, é uma educação que afronta os conceitos, os ensinos e aquilo que nós passamos aos nossos filhos. Os professores, principalmente, são pessoas doutrinadas para levar uma confusão na cabeça dos seus alunos. E às vezes a gente se pergunta, nós não podemos nem tem escolas, principalmente algumas escolas estaduais, é proibido levar Bíblia ou alguém ir lá dentro, ou algum professor fazer menção à palavra de Deus. Mas o professor tem a liberdade de lançar a sua religião. O ateísmo é uma religião, ou outras e outras, e nós não temos porquê. Então, Satanás, utilizando-se de uma forma sublime, está perseguindo. A perseguição, irmãos, ela não é só física, ela é psicológica. A perseguição, ela é de uma forma sutil, que nós não percebemos. Às vezes, direito que nós tínhamos antes, não, isso aqui foi para o bem, foi para o bem. Aí, se a gente for bem pensar, será que foi para o bem mesmo? Mas não, já é Satanás já preparando um cenário para que, e muitas das vezes, a gente muito ocupado, vendo tantas as coisas e não começa a se ater nesses detalhes, né? Tem algum hino que diz que Satanás ele viria com um sapatinho de algodão. Ou seja, ele viria de uma forma sutil que muitas das vezes nós nem perceberíamos, e quando nós nos dessemos conta, ele já estava atuando de forma veemente e com eficácia. Aqui no ponto 3, a perseguição cristã é uma realidade. Isso aqui nós não podemos negar, e quem fecha os seus olhos para isso é porque não está por dentro e não consegue acompanhar realmente e acha que a igreja não deve sofrer opressão ou perseguição porque é a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, se o nosso próprio Jesus morreu, ainda mais nós, né? E muitas pessoas que às vezes aceitam a Jesus Cristo e tem um conceito errado onde diz, o crente não deve sofrer, o melhor dessa terra é para o crente. Não sou contra essa teologia, mas, irmãos, nós estamos em um mundo terreno, esse mundo não é nosso, nós não somos daqui. E eu sempre vejo, irmãos, essa questão de sofrimento, muitas das vezes, até nossa, como cristãos, a gente se pergunta e diz, Senhor, eu sou crente, sirvo a Ti, por que eu sofro tanto? E nós olhamos aí para o mundo e as pessoas do mundo não sofrem perseguição, nada. Irmãos, se nós olharmos para esse lado, nós vamos ficar desejando as coisas desse mundo e querer seguir o mesmo curso do mundo. Mas só que a recompensa do mundo e das pessoas daqui, desse sistema, está aqui na terra, irmãos. Qual é a recompensa deles? A recompensa dessas pessoas é a fama, é o dinheiro, é a prostituição, é a corrupção, é os seus desejos mais horrendos. Ele quer se realizar aqui nessa terra. E Jesus Cristo não quer o que ele nos fala, a nossa realização não é aqui nessa terra. É por isso que muitas vezes nós recebemos um milagre, mas depois, às vezes, ocorre um outro problema. É só Jesus Cristo vai dizer, meu filho, essa terra aqui não é para ti. Porque se eu te dar tudo aqui nessa terra, se eu te operar um milagre na tua vida, tu nunca mais sentir dor, nunca mais sentir fome, te der todo o dinheiro do mundo, tu ter saúde para gozar tudo, tu vai desejar o céu. Por quê? Porque tu tem tudo aqui na terra, né? Então, irmãos, pensando neste aspecto, as dificuldades, as perseguições, tudo isso é para que nós pensemos no céu e venhamos levar mais pessoas, tirar dessas garras mundanas, deste mundo tão tenebroso, e colocar essas pessoas juntamente conosco no céu de glória. Aqui, de forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar e oprimir. É dificultar ou negar direitos fundamentais de ir e vir, tornar ou executar
torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas, né? Aqui nós temos aqui Portas Abertas. Aqui é um canal, nós somos secretário de missões aqui da nossa igreja, e é um portal que nós conseguimos e tiramos muito conteúdo bom para esclarecimento e incentivo aos irmãos na contribuição para a obra missionária. Missões Portas Abertas, para quem não conhece, é um portal que está ligado diretamente a missões transculturais, ou seja, trazem relatos, exemplos e testemunhos de missionários que estão inseridos num contexto transcultural, ou seja, em outros países pregando o evangelho. Agora, irmãos, quando nós pensamos assim, 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de perseguição por expressar a fé em Jesus Cristo. Aqui está incluindo todos nós, até aqui do Brasil. Aquela janela que nós estudamos no passado, na lição anterior, a janela 10/40, ela praticamente é metade, se não estou enganado, é metade da população da Terra, do globo terrestre, que está inserida nessa janela 10/40, que é uma das janelas mais difíceis de se pregar o evangelho. Primeiro, por perseguição religiosa e política. Perseguição religiosa e política. Aí dá para nós imaginar o efeito que o evangelho tem. Eles querem ao todo impedir o evangelho de chegar até lá, é porque eles sabem que se o evangelho chegar, eles perderão o poder. E é o que acontece no nosso país. É o que acontece no nosso país. Por isso que eles querem, de uma forma sutil, começar a calar a igreja, através de leis, através de algum tipo de perseguição. Porque eles sabem que se esse evangelho se alastrar por um todo neste mundo, esse Brasil todo se tornar um país cristão, muitos desses sistemas, dessas ideologias, não terão vez à frente do evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus e ele transforma, ele regenera aonde ele chega. Eu tenho o exemplo de uma igreja aqui nossa, vizinha. Essa igreja, no seu cenário, ela foi construída, ela foi fundada debaixo de perseguição. Eu tenho até um livro dela aqui, que foi escrito pelos irmãos, com relato de muitos irmãos mais antigos da igreja. Lágrimas do Cruzeiro, né, que foi até alguns conhecidos meus aqui, irmãos em Cristo, que ajudaram na inscrição ou na escrita deste livro. E eu já li esse livro, é um livro muito profundo. E a Igreja de Jesus Cristo, é com pesar e com alegria que eu falo isso. Ela foi fundada em sangue, através do sangue de Jesus Cristo. Ela está fundamentada nele, ele derramou o seu sangue. E prosseguindo adiante, o evangelho de Jesus Cristo continua da mesma maneira. Muitas das vezes fundamentado em Cristo, mas derramado o sangue de muitos nossos pioneiros. Mas em tudo nós vemos a eficácia que tem esse evangelho, a veracidade que tem esse evangelho, que é algo que não se acaba, mas que quanto mais se bate, mais se persegue, mais cresce. Porque ela é a igreja do Deus verdadeiro. A prisão, a tortura, a mutilação faz parte do contexto de uma igreja que prega o evangelho da verdade. A quem puder me ouvir e a quem chegar esta aula, que seja de outra denominação, se você não sofre nenhuma represália por algum tipo de sistema político ou religioso de alguma outra, algum tipo de filosofia, você não está praticando a fé verdadeira. Pois a fé em Jesus Cristo, ela vem acompanhada de sofrimento.
Porque Satanás e este sistema mundano não quer, de maneira nenhuma, que as pessoas conheçam a verdade. Porque sabe que quando eles conhecem a verdade liberta. E uma pessoa que é liberta pela verdade do Evangelho, ela não quer de maneira nenhuma voltar a ser escravo do sistema mundano ou voltar a ser escravo de Satanás. É justamente por isso que ocorre-se muito. E até a volta de Jesus Cristo, nós sofreremos represália e perseguição. Ocorre-se a ideologia de gênero, tanta coisa hoje. São coisas que vêm afrontar diretamente a Igreja de Jesus Cristo. Porque sabe que esta palavra, ela repudia tais práticas, tais fundamentos, tais ideologias. E eu digo aos irmãos, tomemos, pois, cuidados daqui a algum tempo. Guardem suas Bíblias, venerem, leiam mais ela, para que ela não esteja somente na sua estante, mas na sua cabeça, porque daqui a algum tempo ela será adulterada. Eu baixei algumas versões nos mobiles, nos aplicativos hoje, eu vejo a omissão de muitos versículos da Bíblia. Até na versão NVI, as versões hoje atualizadas, algumas outras versões, a gente já vê que até nos aplicativos é muito fácil de manipular, porque os aplicativos são globais, ou seja, está na internet. Você baixa o aplicativo de uma story ali de algum telefone, e se o editor daquela Bíblia que colocou aquele aplicativo lá dentro, ele tirar lá no seu servidor, ele for lá no código-fonte e tirar um versículo de lá, ele só atualiza e atualiza para todo mundo. É por isso que eu sempre digo que a Bíblia impressa, ela é melhor, e eu recomendo que todos tenham uma, e não confie só no dispositivo de celular, porque eu creio que eles utilizarão uma forma de começar tirando uns versículos, acrescentando um, acrescentando outro, e a pessoa diz, não, mas é a Bíblia, está aqui no meu telefone, é a Bíblia, a mesma que tu tem, está aqui, versão Ferreira, João Almeida corrigida, Almeida fiel, Almeida atualizada, isso daqui é a mesma Bíblia, não, irmãos? Mas você já procurou na original, naquela que foi... Essa versão minha aqui, eu creio que é a versão de 95, que é de pentecostal. Eu tenho mais 2 ou 3, 4 Bíblias ali mais antigas e tenho umas outras ali atualizadas, que a gente utiliza para pesquisa e também para preparação de sermões, a gente faz essas comparações. Então, está ocorrendo uma perseguição nesse aspecto ideológico, filosófico, e daqui a algum tempo é uma perseguição tão sutil que eles estarão... mas tirar um versículo da Bíblia não é perseguição. Não é perseguição? Eles estão tentando mudar o conceito e a visão de crença de alguém, tirando uma palavra que muitas das vezes é importante dentro do texto. E tem algumas Bíblias hoje atualizadas, que alguns versículos que repudiam e condenam algumas práticas estão sendo alterados. Então, tomemos, pois, cuidados, vamos nos ater, comprar nossa Bibliazinha, estocar ela em casa e ler ela para que não guardemos apenas na estante, mas o principal, guardemos, pois, ela no coração. Aí aqui dá prosseguimento, ponto 2. Aqui nós já vimos aqui. Exílio, prisão, tortura, mutilação, morte, isso aí, como eu disse aos irmãos, faz parte do contexto da missão transcultural, principalmente, é um contexto que é real, acontece basicamente por período, tivemos aqui há algum tempo, creio que há 2 a 3 meses atrás, a notificação pela nossa SEMADEMA, que é a Secretaria Estadual de Missões, da nossa convenção estadual, aonde tivemos o exemplo de um dos nossos missionários que estava em uma região missionária e ele foi sequestrado e morto. E era aqui do nosso país, do nosso convívio, ou seja, da nossa realidade de igreja. E sua esposa não foi morta, mas ele sim. Então, ele foi vítima de assassinato. E isto é uma realidade na questão missionária transcultural. E isso dói muito o coração, por se perder uma vida, mas nós nos alegramos porque ele foi morto pela causa mais sublime que existe,
que é a causa do Evangelho. A causa do Evangelho. E quando alguém se adentra ao cenário missionário, isso aqui é uma recomendação para quem faz missões e para quem tem um desejo missionário, quando nós entramos nesse contexto de fazer missões, nós devemos estar disposto a 100%, a doar a nossa vida por causa da palavra, por causa do Evangelho, e até pensando que nós não teremos a oportunidade de retornar à nossa pátria, retornar ao seio da nossa família, porque quem faz missões até dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país, já deve ir com essa mente. Pois Jesus Cristo, ele outorga essa missão não a pessoas covardes que estão lá e na hora que venha a perseguição vem a opressão correr, né? Mas Deus quer pessoas corajosas. Nós não vamos tentar ao nosso Deus, nós devemos tomar cautela, não diga a ninguém para querer enfrentar um sistema tal. A gente se resguarda sim, mas nunca fugir de lá e dizer, não, nunca mais eu vou lá porque eu fui perseguido. Não. A gente deve, se vê alguém com uma ameaça, irmão, fuja, corra. Não fique ali, não, eu vou morrer por causa do Evangelho. Se você tiver condição de fugir, fuja. Mas se não tiver, porque realmente foi o que Deus preparou, você morrer por causa do Evangelho. Mas se tiver condição de fugir, fuja. Mas não abra mão. Não abra mão de pregar o Evangelho porque alguém está perseguindo, né? Porque nós sabemos que o nosso galardão, o nosso tesouro não está aqui nessa terra, mas está no céu de glória. E aqui, o primeiro tópico do segundo ponto, nos fala os nossos direitos, né? Artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 98, nos diz que nós temos proteção ao local de culto, as liturgias, nós temos somos assegurados ao livre exercício da nossa fé, ou seja, dos nossos cultos religiosos. Então, isso é a saber, eu creio que tem muitos crentes, a maioria, todos sabem que nós temos esse direito assegurados pela nossa Constituição. A Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho, aqui todos nós sabemos, aonde lá é venerado, né, o seu ditador, aquele que está lá no poder, aonde todos devem prestar culto a ele, né? Mas há cenários muito horrendos e é um local muito fechado. Eu já assisti alguns documentários de perto, a gente acompanha nas redes sociais, a gente vê também nesses portais como missões Portas Abertas, como é tratado o povo lá. Muitos são mortos, perseguidos por exercer a sua fé, muitas das vezes porque querem seguir uma outra linha, às vezes até se acessarem uma rede social extra que não seja deles e derem algum jeito, se forem encontrados. Então, todas as formas, eles são perseguidos nas redes sociais, tem algum olheiro vigiando. Então, é muito extrema a perseguição nesse país. E o objetivo da nossa lição hoje é nós nos colocarmos em orações, apresentando os nossos missionários que estão nesses contextos, apresentando aqueles que estão sendo preparados para ser enviados para esse contexto missionário que é a missão transcultural. Então, a perseguição é algo que é real, não foi só no tempo da igreja primitiva, não foi só no tempo de Jesus Cristo, não, é real até hoje. Dando prosseguimento aqui, como ajudar a igreja perseguida? Aqui o primeiro tópico, conhecer a gravidade da situação. Ou seja, não é tão fácil ter acesso à informação, qualidade. Então, aqui a lição nos leva a nós buscarmos conteúdo para conhecermos a realidade da questão da perseguição da igreja. Aqui nós temos alguns portais da Senam, que é a Secretaria Nacional de Missões, aqui é a Senam, que é a nossa Secretaria Nacional, e também o Missão Portas Abertas, que é um portal que está sempre atualizado, buscando conteúdos e informando as igrejas acerca dos trabalhos missionários transculturais. As Vozes dos Mártires, esse aqui eu não conheço, vou até procurar pesquisar aqui para saber mais. Eu quero ler esse texto bem aqui, Hebreus 13, 3. Eu até marquei aí. Hebreus 13, 3. Hebreus 13, 3, que diz assim:
Diz assim, meus irmãos: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Eu já tinha lido a Bíblia, já li algumas vezes a Bíblia, mas às vezes a gente passa em alguns versículos e a gente não atenta muitas das vezes para o real significado, para a profundeza daquele versículo. E esse versículo me chamou muita atenção, justamente nesse quesito. Aqui está muito bom. A semana inteira indo para a igreja, segunda-feira culto de ensino, que é o cronograma da nossa igreja, segunda culto de ensino, quarta-feira tem um culto de treinamento, sexta-feira culto de oração, sábado trabalho com jovens, domingo culto de adoração a Deus, às vezes tem culto de missões, que é o segundo domingo, primeiro domingo culto de ceia. Estamos lá de prontidão adorando a Deus, glorificando ao nosso Pai. Mas nós nunca, às vezes, não colocamos assim uma sensibilidade no nosso coração de nos atermos. Tem tantos cristãos que estão também adorando a Deus nesse exato momento que eu, ou às vezes em outros dias, mas eles não têm essa liberdade que eu tenho aqui. Eu venho travestido de crente, com a Bíblia debaixo do braço, chego aqui, me sento na minha cadeira, oro. Mas tem muitos irmãos meus que estão num contexto tão ruim que para se reunirem com outros irmãos, eles saem às escondidas. E olhe lá se saírem. E se forem pegos com o seu livro, até com uma página da Bíblia, nem que seja machucadinha e escondida para lerem depois, eles são mortos. Porque estão levando um livro que não é o livro que o ditador daquele país quer que eles leiam. E nós, nesse contexto, tudo bem para nós, todos os dias, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na igreja. Mas quando nós tornemos a pensar para este assunto, irmãos, nós vemos que a coisa é mais séria. E nós temos uma obrigação, nós temos uma missão também, que é cuidar desses irmãos. Irmão Igor, como que eu posso cuidar desses irmãos? É orar e contribuir. Se você não tem uma forma, se você não tem aquele chamado para ir, mas contribua. Se você não tem condições de contribuir, mas ore. E eu sempre digo que ninguém é pobre demais que não possa contribuir com a obra missionária. Então, a obra missionária faz parte do nosso contexto, está no nosso sangue. Pois foi a última ordenança de Jesus Cristo. Ele não pediu, foi uma ordenança, é um mandamento de Jesus Cristo para nós. É o nosso id. Essa é a nossa comissão dada por Jesus Cristo. Então, eu tenho a minha responsabilidade. A responsabilidade é minha, de propagar o Evangelho de Jesus Cristo, e se eu não tenho condições de propagar em outros lugares, mas aqueles que forem enviados, eu tenho a obrigação de ajudar a manter eles e de orar a Deus pela saúde física, espiritual, mental, conjugal, familiar destes meus irmãos. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Então, a nossa oração, ela tem efeito na vida daqueles que nós apresentamos. E essa lição, ela atingindo aqui o objetivo dela, ela quer nos levar assim para que nós venhamos a orar pelos nossos irmãos. Buscar a Deus num propósito, em nossas orações, em rogar ao nosso Pai pelas misericórdias dele sobre a vida dos nossos irmãos. O tópico 3 se envolva com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer a voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva, diretiva na causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos resistem
em fé diante de um governo opressor. É muito poderoso para tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de uma maneira mais empenhada e compromissada. É por isso que eu convido os irmãos a conhecer esses portais. Missões, Portas Abertas, que temos relatos. Irmãos, são coisas grandes. Ultimamente, eu me emocionei com... Eu chorei realmente, vendo o exemplo de um irmão. E ele aceitou o evangelho de Jesus Cristo. Mas por causa da perseguição que tinha, ele não abriu mão da sua fé. Ele preferiu deixar a sua família, sua esposa e seus filhos e ir para uma cidade, para um país onde não tinha tanta perseguição, só para exercer a sua fé e o seu culto a Jesus Cristo e também pregar o evangelho a outros. E aí cumpre-se o que Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, esposa, por amor a mim, não é digno de mim. E eu vi naquele momento literalmente se concretizar no testemunho de vida de um irmão, acompanhando ali pelo Missões Portas Abertas. Tem um canal no YouTube, eles têm um portal também na internet. Lá tem os dados também para quem quiser cooperar com esse trabalho. Irmãos, e a gente vê que esses irmãos que são perseguidos, às vezes a gente olha para dentro do nosso contexto de igreja, eles são até mais crentes do que nós. Porque apesar das nossas facilidades que nós temos, nós fazemos muito pouco e somos muito limitados. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, nossa igreja, que muitos irmãos têm despertado para isso, principalmente no nosso contexto atual. Nós temos, graças a Deus, expandido aos poucos a obra missionária e orando a Deus para que Deus levante obreiros, mande obreiros, que Deus opere na questão da obra missionária. E nós temos o desejo grande de um dia também fazermos parte desse contexto na questão de missão transcultural, ou mantendo alguém ou enviando um dos nossos, né? E estamos sempre colocando isso em nossas orações, porque eu digo que é privilégio, não é obrigação. Eu não tenho isso como uma obrigação, mas no meu coração é um privilégio fazer a obra do nosso Deus, fazer a obra do nosso Deus, não porque estão me obrigando, não. É um privilégio, porque só o sacrifício de Jesus Cristo, isso aí não tem nada que pague, não tem palavras para dimensionar o tamanho do seu sacrifício e aquilo que ele fez por nossas vidas. Concluindo aqui a lição, é um dever, é uma obrigação, é uma missão nossa ajudar, propagar o evangelho, apoiar os nossos irmãos em orações e também contribuir para que a obra de Deus seja cada vez mais chegue longe, como uma semente, assim como eu exemplifiquei, pois nós somos uma árvore ambulante que levamos a semente do evangelho, os frutos que este evangelho dá, e nesses frutos tem semente, e essas sementes são para nascer por onde nós andarmos. Irmãos, fiquemos aqui com este subsídio, com este comentário. Foi o tema da nossa lição de hoje, a lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Sou grato a Deus pela vida e a atenção dos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. E na próxima quinta-feira, hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta, na próxima quinta-feira, estarei colocando todas as quinta-feiras, antes do domingo, que é a Escola Bíblica, estaremos anunciando os próximos vídeos. Que Deus em Cristo nos abençoe, fique na paz de Jesus Cristo. E qualquer dúvida, precisando de querendo tirar alguma dúvida, comentem aí embaixo. E nós, dentro da medida do possível, estaremos pesquisando, cada vez mais nos aprofundando, para assim corresponder aos anseios dos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor a todos.